Fala, meu querido, fala, minha querida. Eu me chamo Pedro, como você já conhece, né, cara? E eu tô aqui pra apresentar pra você a disciplina de Direito Constitucional. Na verdade, eu já fiz pra você uma noção introdutória, algo bem básico aí na parte da intro do vídeo, ok? E agora eu vou entrar com você propriamente dito em cima da matéria. E vamos cair de cabeça então nessa parte que é tão gostosa de direito constitucional. Primeiro, o direito constitucional, ele é uma disciplina que ele é aplicada a todo e qualquer ramo do direito. O direito penal usa princípios do direito constitucional, assim como o direito processual penal, assim como o direito administrativo, ok? Como a Constituição ela lidera, ela organiza, ela traz como se fosse um norte para todo e qualquer direito, essa matéria ela se relaciona com várias áreas do saber, principalmente em se falando de direito. Show? Então vamos lá. Para a gente começar a falar de direito constitucional, eu tenho que apresentar para você um tópico interessante primeiro do que vem a ser direito, meu amigo. Todo e qualquer direito, isso vale para qualquer área. Direito nada mais é do que um conjunto de normas e princípios, beleza? Esse conjunto de normas e princípios, eles são aplicados a uma área do saber. No nosso caso, o conjunto de normas e princípios aplicadas ao direito constitucional, aplicados à Constituição propriamente dita, meu amigo. Então, o direito constitucional nada mais é do que um conjunto de normas e princípios aplicados ao âmbito da Constituição propriamente dita. Alguns doutrinadores, lembrando que aqui para direito constitucional, meu amigo, você não precisa decorar coisas relacionadas à doutrina e jurisprudência, não, tá? Tem ponto que eu vou citar para você que é necessário saber e tem outros pontos que eu cito para você diretamente o texto de lei, que hoje, se você for analisar, 70% do que cai em prova diretamente é o texto da Constituição. Hoje, em se falando de carreiras policiais, até mais, às vezes, do que isso daqui acaba sendo o próprio texto seco da lei. Perfeito? Então, direito constitucional. Quando a gente pega um doutrinador chamado José Afonso da Silva, ou até mesmo o Flávio Martins, ele cita que o direito constitucional nada mais é do que um ramo do direito público. E aí eu te pergunto, doutor, o que vem a ser direito público? É toda e qualquer área do direito em que existe uma relação de verticalidade entre os indivíduos. Vale dizer, o Estado ele estabelece uma relação de imposição de bens ou de qualquer obrigações em relação a terceiros. É o caso do direito público. Então o direito constitucional ele impõe algumas condições e detalhe, essas normas e condições elas foram criadas pelo povo. Como que foi feito isso, Pedro? Calma que a gente já vai ver, beleza? Então é um ramo do direito público que estuda o Estado e seus elementos, como, por exemplo, a sua forma de organização, os seus direitos relacionados a indivíduos e também de quem tem vínculo de nacionalidade e assim por diante. Portanto, quando a gente trabalha o conceito material de Constituição, é muito importante lembrar que uma Constituição ela é marcada pela presença de direitos fundamentais e também marcada pela presença de organização do Estado, forma federada do Estado, Estado federado, forma de governo republicano e assim por diante. A gente vai conversar bastante a respeito desse tópico aí em breve, ok? Então vamos lá. O que vem a ser o objeto de estudo então do direito constitucional? É claro, o objeto de estudo, se estamos estudando diretamente um ramo voltado para a Constituição, o objeto de estudo nada mais é do que a própria Constituição em si, perfeito? Então este é o objeto de estudo do direito constitucional na prática, perfeito. Agora, há que se falar o posicionamento da doutrina majoritária aqui. O que a doutrina fala? O objeto de estudo do direito constitucional, meu amigo, não é apenas a Constituição. Vale dizer, os princípios também que norteiam é importante você lembrar. Muitas vezes princípios ainda não estabelecidos no próprio texto constitucional. Um exemplo disso, nós temos o STF a respeito de várias súmulas vinculantes aplicadas hoje ao ramo do direito, principalmente relacionado ao direito constitucional, como, por exemplo, a súmula vinculante 13 relacionando a questão do nepotismo propriamente dito. Perfeito? Além disso, Constituição. Quando a gente trabalha com o objeto de estudo da direito constitucional e a Constituição, aí eu te pergunto, meu amigo, que diabos é Constituição? Vamos lá? O conceito dado de Constituição, eu vou trazer 3 vertentes aqui para você. A primeira delas é um conceito sociológico, em seguida eu trago com você, eu vinculo com você um sentido político de Constituição e em última análise um sentido jurídico propriamente dito. Perfeito? Então nós temos um sentido sociológico, político e jurídico. Pedro, qual que é o mais importante de todos? Cara, eu vou trabalhar com você que o efetivamente mais cobrado em prova é esse daqui, ó. É o sentido jurídico que a gente vai chamar de Hans Kelsen, que é o nosso não, né, cara? Ele é um dos doutrinadores muito famosos desta área aqui, um austríaco, salvo engano, ok? Então, o que vem a ser o sentido sociológico? Me acompanha no seguinte pensamento, amigão. Imagina que a Constituição ela foi criada a partir de um conjunto de entendimentos pautados em uma sociedade.
Esta sociedade, elas decidem a forma que elas querem conviver em harmonia, certo? Sempre levando-se em conta os seus direitos e obrigações. Quando essas pessoas em conjunto decidem coisas, nós temos que falar no sentido sociológico, no sentido de dizer, trata-se da soma de fatores reais de poder que emana de um povo. Então, o sentido sociológico nada mais é do que um conjunto de poderes, um conjunto de fatores reais de poder que emana de um povo organizado. Este é o sentido sociológico. Ferdinand Lassalle, quando ele criou essa teoria, ele teve o seguinte entendimento: as pessoas elas convivem, muitas vezes alguns costumes norteiam posturas dentro dessa sociedade. Por isso que para esse autor não há que se falar em constituição no sentido de folha de papel. Para ele, constituição não é uma folha de papel propriamente dita. Perfeito? Em seguida, eu trago com você o sentido político de constituição. E aí, o que vem a ser o sentido político de constituição, meu amigo? Carl Schmitt, um doutrinador também bem interessante da área de direito constitucional, o cara ele domina bastante a área dele, e ele cita o seguinte, que hoje, do ponto de vista político, meu amigo, como o político tem tudo a ver com organização no Estado, o Carl Schmitt, ele falou que o sentido político de Constituição nada mais é do que uma decisão fundamentada. É uma decisão fundamental de um grupo de pessoas. Eles decidem qual é a forma de Estado. O Estado é federado. Se eles querem a forma de presidencialismo ou se eles querem um parlamento ali. Então eles decidem, eles tomam decisões. E fazer política, hoje na prática, nada mais é do que fazer propriamente dita ter decisões, né? Tomar decisões. Então hoje a prova ela pode trazer também posição decisionista, aqui nesse caso, ok? E em última análise, existe o sentido jurídico de Constituição, meu amigo. É o sentido mais abordado pelas provas hoje. A Constituição no sentido jurídico, de acordo com Hans Kelsen, e esse, sem dúvida, é um cara que aparece na sua prova, tá? O Hans Kelsen, ele parou, na hora dele fazer a teoria de Constituição dele, ele parou e pensou da seguinte forma: o ordenamento jurídico de qualquer Estado, ele é um conjunto hierárquico de normas. Existem normas prevalecentes e existem normas inferiores. Dentre esse conjunto de normas, a Constituição ela vem a ser a norma mais importante, a norma norteadora de todas as outras normas de uma organização. Inclusive, Hans Kelsen citou a nomenclatura lei. Trata-se da lei mais importante. Pedro, mas a Constituição é uma lei? De acordo com a visão desse autor, é uma lei mais importante, é uma lei que deve ser seguida a partir da tomada de decisão de um povo, ok? Então, para Hans Kelsen, o sistema jurídico é um conjunto hierárquico de normas e a Constituição é a norma mais importante desse sistema jurídico. Fechou? Então o Hans Kelsen, só para você ter ideia, ele trabalhou com uma figura geométrica e esta figura geométrica ela cai na tua prova. Então me acompanha para a gente tentar entender um pouquinho melhor a famosa pirâmide de Hans Kelsen. Pedro, o que vem a ser a pirâmide de Hans Kelsen? Vem aqui comigo, ó. A pirâmide de Hans Kelsen nada mais é do que uma pirâmide. Perceba que isso aqui, Pedro, isso aí é uma pirâmide que você desenhou? É sim, filho, isso aí é para ser uma pirâmide, beleza? E dentre os elementos dessa pirâmide, a norma mais importante, o cume, o ápice desta pirâmide, é representado pela Constituição Federal de 88. Hoje, no caso do Brasil, né? É a Constituição Federal de 88. Logo abaixo, eu coloquei para você uma interrogação. Pedro, por quê? Já você vai entender o motivo de eu ter colocado uma interrogação aqui para você. Em seguida, em terceiro lugar, há que se falar em leis, cara. Leis e também as chamadas medidas provisórias. Quando eu trabalho com lei e medida provisórias, elas têm a mesma força diante do sistema do ordenamento jurídico brasileiro. Lei e MP têm a mesma força, só que qual que é a diferença entre elas? A lei ela tem um procedimento, uma formalidade diferente da medida provisória. A lei ela exige um trâmite legislativo e em seguida sancionamento pelo presidente da República, enquanto as medidas provisórias não. As medidas provisórias o presidente ele decreta, certo? Obviamente mediante decreto, e ele vai estabelecer alguns pontos bem específicos. Na verdade, o decreto propriamente dito, ele não acaba sendo uma medida provisória. O decreto é um ato administrativo e a medida provisória é um elemento autônomo. Então, o presidente vai e emana a chamada medida provisória, que tem a mesma força de lei. Aqui vale lembrar que, pelo princípio da legalidade, também previsto na Constituição, existem algumas coisas que só podem ser previstas mediante lei. Um exemplo disso é que só a lei pode tipificar crimes, perfeito? Medida provisória não pode. Esse ponto ele é muito importante para a sua prova. E abaixo das leis existem as normas chamadas infralegais, perfeito?
Então matamos o nosso ordenamento jurídico, estendemos como que isso se organiza na prática, de acordo com Hans Kelsen, e é claro que isso também é trazido aqui para o nosso querido direito constitucional. Aí você vai me dizer, Pedro, beleza, esse é o ordenamento jurídico brasileiro, mas como que se faz em relação a normas de direito internacional? Essas normas aqui, ela aparecem na sua prova da seguinte forma, meu amigo. Aqui nós temos que falar normas de direito constitucional, elas, em se falando de cunho internacional, ela é classificada de duas formas. Normas internacionais podem ser normas que não versam acerca de direitos humanos, ou elas podem ser normas que versam acerca de direitos humanos. Essa é uma classificação prioritária que eu vou estabelecer aqui com você, perfeito? Então, normas que não versam sobre direitos humanos, elas devem ser aprovadas pelo Congresso Nacional. Se elas não versarem sobre direitos humanos e forem aprovadas pelo Congresso Nacional, você vai me dizer que esse tipo de norma propriamente dita aqui, ela vai ter força de lei ordinária. Perfeito? Esta norma que não versa a respeito de direitos humanos, logo trata-se de uma norma que, se aprovada, ela vai ter força de lei ordinária. Perfeito? Isso aqui aparece na sua prova. Agora, o meu ponto mais crucial com você é essa norma que versa a respeito de direitos humanos. A Constituição nos diz o seguinte: toda e qualquer norma que versa a respeito de direitos humanos, meu amigo, ela deve ser tramitada pelo Congresso Nacional. A lei internacional que versa a respeito de direitos humanos chega no Congresso Nacional. Lá na mesa do Congresso, ela precisa ser aprovada por um quórum de duas casas. Na verdade, nas duas casas quer dizer Câmara dos Deputados e Senado Federal. Então, os membros de cada casa, eles vão decidir a respeito da legalidade do adentramento dessa lei no ordenamento jurídico brasileiro. Na prática, hoje, a gente vai ver que em se falando de direitos humanos, ela tem uma peculiaridade de sempre entrar no ordenamento jurídico brasileiro. Olha só, as duas casas, então, votam em 2 turnos com um quórum de maioria qualificada de 3/5 dos membros na prática. Então, em se falando de direito constitucional, 2 casas em 2 turnos por 3/5 dos membros. Se ela for aprovada nesta modalidade, você vai me dizer que essa norma ela vai entrar ao ordenamento jurídico com força de emenda constitucional. Isso é muito importante para a tua prova, beleza? Se ela for aprovada por esse quórum, ela entra com força de emenda constitucional. Aí você vai me dizer, Pedro, mas e se ela for rejeitada? Ainda assim, norma de direitos humanos adentra o ordenamento jurídico brasileiro? Sim, ainda assim. Pedro, como? Cara, quando a gente trabalha em normas de direito internacional, se ela versa sobre direitos humanos e não é aprovada pelo Congresso Nacional, esta norma ainda assim entra no ordenamento jurídico com força daquilo que eu vou chamar com você de norma supralegal. Perfeito? Então, norma supralegal é uma modalidade de norma que vai adentrar o ordenamento jurídico brasileiro. Lembrando que, perceba, os direitos humanos, quando eles entram no ordenamento jurídico brasileiro, esses direitos humanos, eles sempre entram com força, olha o que eu estou dizendo, a palavrinha é fundamental, com força de norma supralegal, com força supralegal, beleza? Agora, essa força supralegal pode ser a nível de uma norma supralegal propriamente dita, ou ela pode ser uma emenda constitucional. Sempre a força de uma norma que versa a respeito de direitos humanos, ela é superior à lei. Por que isso, Pedro? Porque o Brasil, meus amigos, ele é signatário de um tratado internacional que versa sobre direitos humanos, o TIDH. Ok? Como o Brasil ele é signatário desse acordo, desse tratado internacional, o Brasil diz que vai prevalecer os direitos humanos em relação ao sistema hierárquico de normas, ao seu ordenamento jurídico brasileiro propriamente dito. Agora, deixa eu conversar com você um pouquinho a respeito de como que surge propriamente dito uma Constituição e as suas características aí. Amigo, a parte de formação de uma Constituição propriamente dita, o que você tem que lembrar? Ela pode surgir de duas formas, a partir de uma autocracia e democracia. Aqui é muito legal você quebrar a palavrinha é entender mais ou menos a sua origem, a etimologia da palavra. Então, a autocracia, cracia, vem de decisão, vem de poder, na verdade. Então, cracia, demo, a gente lembra de poder dado ao povo, enquanto a autocracia é o poder dado a um regime autoritário, a uma autoridade una, em que concentra poder na hora de formar-se uma Constituição Federal. No nosso caso, a nossa Constituição, por vistas da democracia, você tem que lembrar que ela origina, olha o que eu vou dizer, por ela ser democrática, há que se falar naquilo que nós vamos chamar de Constituição promulgada, enquanto a autocrática ela é geralmente o quê? Outorgada.
ok? Uma Constituição propriamente dita outorgada. Se a Constituição ela é feita de maneira democrática, é porque concentrou-se o poder na mão do povo. E aí este povo, perceba que eu coloquei o povo como todos reunidos, eles decidem, eles tomam decisões, eles escolhem a sua forma de governo, seu sistema de governo, seu regime de governo e assim por diante. Assim, nós temos que lembrar que esse povo ele tem capacidade de autodeterminação. Tanto que o Brasil ele tem como um dos princípios que regem as relações internacionais a chamada autodeterminação dos povos. Então esse povo, em conjunto, se reúne e elabora uma Constituição. No nosso caso, uma Constituição Federal. E a este povo, olha o que eu vou dizer, o ponto importantíssimo para a tua prova. A este povo é dado um poder, e este poder ele tem como característica ser soberano, meu amigo. Ele tem como característica soberano. Ele tem como característica ser absoluto, perfeito? Porque ele origina um Estado novo. Este poder é chamado poder constituinte. Este poder constituinte é um poder atribuído ao povo. Percebeu? Se esse poder é um poder atribuído ao povo, há que se falar em um ponto muito interessante que vem a ser a concentração de poder. Esse povo ele vai ter capacidade de tomada de decisão, beleza? Este povo em tomada de decisão, só para você ter ideia do poder da intensidade desse poder, é importantíssimo você lembrar que esse povo ele origina a tripartição dos poderes. Por exemplo, poder judiciário, poder legislativo, poder executivo, eles são poderes derivados do poder constituinte dado ao povo. É o povo que decide a existência desses três poderes. Perceba que aqui este poder ele é muito importante na hora de estabelecer um Estado novo. Por isso que esse poder dado ao povo, ele é representado por meio de um órgão que a gente chama de Assembleia Nacional Constituinte, que aconteceu aqui no Brasil em 1988, beleza? Esse poder constituinte dado ao povo, ele pode ter cunho de originado ou ele pode ser um poder derivado propriamente dito. Originário, já vou trabalhar com você algumas características dele, mas só para você ter ideia, o povo como ele tem capacidade de autodeterminar-se, lembrando que aqui o ponto de vista que eu quero que você tenha é esse, amigo. Um Estado, ele sempre é formado por três elementos, né? Um povo, um território, em seguida nós precisamos de um governo soberano. Certo? Um governo soberano. Todas essas características são determinadas por esse povo propriamente dito. Então estamos diante do poder constituinte nesse caso. Então me acompanha para a gente conversar ao respeito de algumas características ainda desse poder. Cara, quando eu falo do poder constituinte, é importante lembrar que ele pode ser um poder constituinte originário ou ele pode ser derivado. Pedro, o que vem a ser o poder constituinte originário? É aquele que decorre da formação de um novo Estado ou a partir de um Estado pré-estabelecido que sofre uma revolução. Pedro, não entendi. Vamos lá. Imagine que exista um Estado que ele não é independente ainda e este Estado proclama-se independente. Nesta situação, forma-se um Estado novo. Estamos diante do poder constituinte originário, também chamado de poder histórico. Isso é importante lembrar você. Esse poder constituinte originário que forma um novo Estado, chamado de histórico, ele hoje é pouco comum você ouvir falar, por conta que não existem muitos países mais sob regime ditatorial de outros. Hoje, há que se falar muito mais na chamada revolução. Pedro, o que vem a ser revolução? Quando já existe um Estado prévio e neste Estado muda-se a forma de Estado, forma de governo, sistema de governo e assim por diante, toda a organização dos povos, os direitos e obrigações de cada um, tudo isto advindo de uma revolução. Então a revolução ela pressupõe a existência prévia de um Estado, enquanto aqui no poder constituinte originário histórico, não. Aqui ele nasce, obviamente, virgem, revestido aí dessa parte do poder constituinte, claro. Características do poder constituinte originário. Por ele nascer, ordenar novamente um povo, disse que ele é político ou extrajurídico. Extrajurídico por quê, Pedro? Porque ele não está preso a nenhuma norma jurídica. Por isso que ele é extrajurídico, ele não depende do ordenamento jurídico, ok? Não depender do sistema jurídico significa dizer que esse cara ele é absolutamente autônomo, ok? Ou político ou extrajurídico pode vir na sua prova, porque as pessoas simplesmente decidem. Isso é política. Elas decidem o que elas querem na prática. Inicial por quê? Porque antes dele não há nada. Ele origina, ele traz princípios que norteiam a atuação do Estado a partir daquele momento. Por isso que ele é considerado inicial. Incondicionado, o nome fala tudo, né, cara? Aqui incondicionado porque ele não tem nenhum tipo de condição para existir, ok? Ele é incondicionado porque ele não está condicionado a absolutamente nada. Ele é absolutamente independente.
Permanente por quê? Porque ele nasce e perpetra ao longo do tempo. Um exemplo disso é a Constituição Federal de 88. Ela é permanente, hoje a Constituição, a famosa Constituição Cidadã, né? Ela nasce de maneira permanente para se protrair no tempo. Um exemplo seriam as cláusulas pétreas previstas lá no artigo 60, como por exemplo o voto direto, secreto, universal e periódico. É uma cláusula pétrea de cunho permanente. Ela nasceu naquele momento e se estendeu até os dias atuais. Se estende, inclusive, até os dias atuais. E ilimitado por quê? Cara, o povo vai decidir qual tipo de poder vai ter, por exemplo. Ele não tem limite, vai ter um poder muito fodão. Não, é o povo que vai decidir na prática como que vai se dar as características desse ordenamento. Portanto, nesse ponto eu tenho que diferenciar então o originário agora do derivado. Me acompanha para a gente conversar um pouquinho a respeito do poder constituinte derivado. Pedro, o que vem a ser esse poder constituinte derivado, meu amigo? Ele pode ser de duas formas. Pode ser um poder constituinte derivado reformador ou ele pode ser chamado também de decorrente. Qual é a diferença entre os dois, Pedro? O reformador, meu amigo, obviamente, ele pode ser manifestado de duas formas, a partir da revisão constitucional ou das emendas constitucionais. Aí você vai dizer, Pedro, eu já ouvi falar então nessa parada de emenda constitucional. Perfeito, tá certinho. Hoje, a revisão constitucional, de acordo com a doutrina majoritária, ela só pode ser feita uma vez. Aconteceu no Brasil, Pedro? Sim. Em 1993, 5 anos posterior ao sancionamento da Constituição de 88, foi feita uma revisão constitucional. Fez-se um referendo, esse povo decidiu se eles queriam de fato um presidencialismo, decidiu se queria um regime democrático, e lá em 93 nós tivemos a inserção de 6 emendas constitucionais, beleza? Estas emendas, foi feita uma revisão, portanto, ao longo de todo o corpo constitucional, e por fim estabeleceu-se a criação dessa Constituição de 88, que é a Constituição que vige hoje no Brasil. Lembrando que essa revisão, de acordo com a doutrina majoritária, ela só pode ser feita uma vez. No Brasil foi feita em 93 e não será mais nada feito. Pedro, mas e se eu quiser alterar a Constituição? O mundo hoje ele é altamente evolutivo, ele tem outras percepções, existem direitos que variam ao longo do tempo. Como que eu emendo então uma Constituição? Por meio da emenda constitucional. Essa emenda constitucional, o trâmite dela é muito parecido com a norma de direito internacional que eu já conversei com você. Se quisermos adicionar uma emenda constitucional, olha lá, o artigo 60 da Constituição, ele regimenta toda a atuação de como que se dará o trâmite de uma emenda constitucional. Me acompanha para a gente dar uma olhadinha aqui a respeito disso. Primeiro, para que seja proposto uma emenda constitucional hoje no Brasil, eu preciso de um quórum de pelo menos 1/3 dos membros ou do Senado Federal ou da Câmara dos Deputados. Né? Eu coloquei Distrito Federal, não é Distrito Federal aqui não, filho. Aqui é Câmara dos Deputados, tá? Anota aqui no seu material. Câmara dos Deputados. Beleza. Eu preciso de pelo menos 1/3 dos membros. Ou esta proposta pode ser estabelecida diretamente pelo presidente da República ou pelas assembleias legislativas de pelo menos metade das assembleias do Brasil. Hoje isso significaria 14. Eu não sei se você sabia, hoje o Brasil tem 27 estados e mais o Distrito Federal. Ou seja, totalizando 27 entes federativos. Portanto, eu preciso de pelo menos 14 membros propondo essa emenda constitucional, sempre por maioria relativa, de acordo com a lei lá, ok? Então, nós temos essas pessoas podendo propor, obviamente, essas medidas. A partir desta prepositura de emenda constitucional, essa emenda, novamente, ela vai ser direcionada ao Congresso Nacional. Pensa aqui comigo, se o Senado Federal propôs, haverá uma votação no próprio Senado Federal que exige um quórum de 3/5 dos membros nas duas casas em 2 turnos. É aquele mesmo trâmite que eu já trabalhei com você da norma internacional. Então essa emenda constitucional, para que ela seja aceita hoje no Brasil, eu preciso que haja esse obedecimento. E lembra muito bem, meu amigo, quando a gente trabalha com emenda constitucional, olha só, a emenda constitucional ela é um tipo de poder constituinte, não é? Um tipo de poder constituinte derivado reformador. Sim ou não? Sim. Eu preciso do sancionamento do presidente da República para que tenha efeito jurídico? Não. Hoje a norma e a Constituição ela é clara. Para que haja eficácia da emenda constitucional, ela deve ser promulgada pela mesa da Câmara dos Deputados e pela mesa do Senado Federal. Nada de mesa do Congresso Nacional, hein? Cuidado com essa informação na tua prova. Então ela vai exigir um quórum de 3/5 dos membros nas duas casas em 2 turnos, perfeito?
E, havendo aprovação, essa emenda será adicionada à Constituição Federal propriamente dita. Lembrando que não se há que falar em propositura não há que se falar em sancionamento, em veto, por exemplo, do presidente da República. Essa emenda ela nem chega nas mãos do presidente. Show de bola? Então esse é o ponto marcante para você lembrar das emendas constitucionais propriamente ditas. Ainda, dentro do poder constituinte derivado, eu trago para você o poder constituinte decorrente. Decorrente significa o quê? É aquele poder dado aos Estados-membros, meu amigo. Hoje os Estados-membros, eles também têm capacidade de criar suas próprias constituições. Você já deve ter ouvido falar a respeito da Constituição da Bahia, Constituição do Rio Grande do Sul, Constituição do Paraná. São estados, é a capacidade que a própria Constituição Federal deu aos Estados-membros de auto-organizar-se. Portanto, hoje, esses estados eles têm capacidade sim de emanar as suas próprias constituições. Só que lembra, ela deve obediência à Constituição Federal, certo? Aí você vai dizer, Pedro, mas e os municípios? Meu amigo, não há que se falar em poder decorrente aplicado aos municípios. Muito cuidado, município é lei orgânica que o regimenta. Inclusive, essa lei orgânica deve obediência à Constituição Estadual, que deve obediência à Constituição Federal. Perfeito? Então, não há que se falar em estados-membros, não há que se falar em municípios, desculpe, trazendo poder decorrente derivado, nesse caso. Aí você pode me indagar, Pedro, mas e o Distrito Federal? O Distrito Federal é um órgão híbrido. Ele entra como Estado, ora entra como município. Meu amigo, como o Distrito Federal ele tem esse lado de Estado, admite-se sim que o DF ele exerça o poder constituinte derivado decorrente também. O DF é uma exceção à regra, sempre no Brasil o DF é uma exceção à regra, né, cara? Então, vale tanto para os Estados-membros quanto para o Distrito Federal. Para município não se aplica o poder constituinte derivado decorrente, perfeito? E para a gente fechar essa noção introdutória, eu trago para você as características. Se de antemão eu trouxe para você que o poder constituinte originário ele é inicial, ele é ilimitado, ele é incondicionado, aqui não. Aqui o poder decorrente ele deve obediência às normas pré-estabelecidas lá no poder constituinte originário. Por isso que disse que ele é limitado. Limitado por quê, Pedro? Pelas normas estabelecidas na Constituição Federal. Ele é condicionado, também condicionado, ele deve preencher as condições previstas na Constituição Federal e, além disso, ele é chamado de jurídico. Por quê? Porque ele deve obediência às normas, aos institutos jurídicos já previstos aí no ordenamento jurídico brasileiro. Perfeito? Então estas 3 características diferenciam. Minha recomendação, pega uma tabela, constrói uma tabela aí no seu caderno. Coloca de um lado dessa tabela características do poder constituinte originário e características do poder constituinte derivado. Amigão, com isso aqui você vai matar qualquer questão que vier a respeito desta organização propriamente dita da Constituição. Para a gente finalizar o nosso assunto, eu trouxe para você, na verdade eu vou dar para você uma dica, que é a leitura do seu material. Em se tratando do poder constituinte originário, derivado, formação de um povo, Constituição como um todo, é importante citar que você precisa fazer uma leitura do dispositivo que eu coloquei no seu material. Chegando em casa, não sei se você está no seu trabalho, onde você está agora, chega em casa, dá uma lidinha nesse material, grifa os pontos de atenção que eu fiz para você, lembrando que o nosso material ele é bem direcionado para você, ele é preparado especificamente para facilitar a sua vida. Então eu vou deixar para você alguns tópicos relacionados a negrito, destacado, porque são os tópicos mais importantes, mais incidentes aí na prova. Espero que você já tenha se adaptado ao ambiente. Eu sei que a aula é meio corridão, mas o online tem que ser assim mesmo. E você sempre com muita atenção, muita resiliência. Nada de ficar levando comida aí pra frente do computador, tá, meu filho? Aí não vale, porque senão você vai se perder ao longo das explicações aí, ok? Um abraço, fica com Deus e lembra, sempre o foco seu é o seu edital. Não saia do seu edital e você vai perceber que ao longo do nosso material e ao longo das aulas a gente sempre vai tentar caracterizar muito bem, bater em cima da tecla do que está previsto no seu edital. Força!